E eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e do seu Deus. Ouvi uma voz como de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de harpa. Entoavam um cântico diante do cordeiro. Ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000. E diz assim: esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Então, se eu entender isso aqui literalmente, os 144.000 só podem ser judeus que nunca se casaram, porque são virgens. Então complica. E vou complicar mais ainda. Não podem ser 144.000 judeus, porque judeu é quem é da tribo de Judá. Aqui fala que era 12.000 da tribo de Naftali, 12.000 da tribo de Zebulun, 12.000 da tribo de... Só não tem a tribo de Dan aqui, só não tem Dan. Essa teoria, então. Então, para mim, é um símbolo. Paulo fala na carta aos Romanos que o Israel de Deus hoje é a igreja. Você entendeu? Ele falou assim, olha, Deus pode suscitar descendentes para Abraão dessas pedras. Então, embora eu, Rodrigo, tenha ascendência judaica lá no meu Pereira, por causa de cristãos novos que fugiram da Inquisição, independente disso aí, quando eu aceito a Jesus como Messias, espiritualmente, à luz do Novo Testamento. Um rabino ia achar isso aqui ridículo, o Ravi Sani não ia concordar com isso, nem o Rabino Ventura. Estou falando à luz do Novo Testamento. À luz do Novo Testamento, pelos padrões do Novo Testamento, eu sou descendente de Abraão pela fé. Os descendentes de Abraão, segundo a carne, são circuncidados. Os descendentes de Abraão, segundo o Espírito, são batizados. Entendi. Você entendeu? Então, para mim, aqui é a igreja. E por que 144.000? Lembra que eu falei que o pessoal multiplica os números para poder dar um superlativo? Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? 7 significa o que mesmo, lembrar? Perfeição. Então é como se ele perguntasse assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo de maneira perfeita? Jesus falou assim, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Mais que perfeito. Mais que perfeito. Perfeitíssimo, como diz o Chaves. Então aqui, o que são 144.000? 12, que nós falamos que é o povo de Deus. Isso. Vezes 12, vezes 1.000. Então o povo de Deus de todo lugar. E a prova maior que é assim mesmo, que o Apocalipse ele tem uma forma, lembra que eu falei da aula de hebraico? Você aprende primeiro isso, depois ele amplia, depois uma chave, né? Depois que ele fala de 144.000, imediatamente ele fala assim, depois dessas coisas, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações e povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos. Então aqui ele amplia a visão anterior. Então para mim, esses 144.000 são aquela multidão de sinceros, judeus ou não judeus. Que até eu, particularmente, quando falo o seguinte, os judeus ficarão para trás, isso para mim é muito antissemita, soa muito antissemita. Você entendeu? Soa como muito antissemita. Vão ser castigados. Vão ser castigados. Eu particularmente respeito quem pensa assim, mas esse negócio que os judeus vão ser deixados para trás para sofrer a tribulação, isso para mim é muito antissemita. Eu não endosso. Respeito quem, mas não endosso. Aí vão começar tudo de novo. Vem agora as 7 trombetas. Falamos de 7 cartas. 7 selos. 7 selos, e agora 7 trombetas. E as trombetas, se você for olhar, elas estão em paralelo com o capítulo 16. As trombetas estão no capítulo 8, 9 e 10. Elas estão em paralelo com as 7 pragas do capítulo 16. E trombeta tem um significado o quê? De anunciação? Anunciação, guerra, festividade, juízo. Tá, começar alguma coisa. Exatamente. Anunciar para todo mundo. Para todo mundo que a guerra está começando. Tá. Ou seja, Deus está em guerra contra o mal. Tá. E por que tem paralelo com as pragas lá? Lembra que eu falei do quiasmo, que as partes vão se encontrando? As trombetas caem nos mesmos lugares das 7 pragas. Entendi. A primeira trombeta, por exemplo, ela cai justamente sobre... Aqui, olha, a primeira trombeta, o granizo foi atirado à terra. A primeira praga também é sobre a terra. Depois a segunda trombeta é atirada sobre o mar. A segunda praga é sobre o mar. A terceira trombeta é uma estrela cai nos rios. A terceira praga é sobre os rios. A quarta trombeta é sobre o sol. A outra também é sobre o sol. Então aqui é Deus fazendo guerra contra o mal. A ideia das pragas e das trombetas é mostrar o seguinte: Deus é amor, mas é justiça. Deus está irado. É que hoje a gente vive numa época que as pessoas criaram certa
dicotomia, separação de Deus que é errada. Eles fazem uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Teve uma heresia antiga de um cara chamado Marcião, que dizia a mesma coisa, que o Deus do Antigo Testamento é severo, mau, o do Novo é bonzinho. Bom. Eu acho que até tem uma imagem das 7 trombetas pra gente ver aí, se ele colocar lá. Você falou certo, correto. As trombetas na Bíblia, elas têm um sentido de anúncio. Quando um exército ia atacar o outro, primeiro anunciava com a trombeta, e aí a gente vê, é uma imagem de inteligência artificial, é claro, mostrando que cada vez que uma trombeta de Deus soa, algo acontece na Terra. Então eu estava falando aqui... Agora imagina isso, se acontecer uma trombeta poderosa que o mundo inteiro escuta, vai ser de arrepiar o negócio. Mas pior que eles não vão escutar desse jeito, esse que é o ponto. Não. Deus está falando de outra forma. Aliás, eu vou lembrar agora o autor que falou, o C.S. Lewis, falava que muitas vezes... O escritor de Nárnia, né? De Nárnia, exatamente. Que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Poxa. É o megafone de Deus para o mundo que está ensurdecido. Então, essas trombetas não soam mais como uma trombeta, elas soam através das catástrofes que as pessoas não param para analisar. E aí vem aquele ponto que eu comecei a falar e não desenvolvi. A diferença do Deus do Antigo Testamento para o Novo. Que teve um cara chamado Marcião, herege, que lá no passado ele falava que havia o Deus dos hebreus e o Deus do Novo Testamento. E ele odiava. Até o Novo Testamento ele só aceitava mais ou menos uma parte do Novo Testamento, nem todo o Novo Testamento. E até hoje tem pessoas que pensam assim, o Antigo Testamento acabou, caducou, esse Deus era perverso, o Deus bom, o Deus do Novo Testamento é Jesus. Gente, em primeiro lugar, isso para mim não faz o menor sentido, porque Jesus, em toda a sua pregação, ele fala que ele veio revelar o Pai. Então, das duas, uma. Se ele veio revelar o Pai, e Jesus em nenhum momento desautorizou o Antigo Testamento, nem falou que estava ultrapassado, ele falou bem claro, não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. E cumprir não é no sentido de cumprir, acabou, não tem mais nada para fazer, não, porque ele continua dizendo, ele continua, ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais cairá da lei até que tudo se cumpra. Aquele que menosprezar o menor dos mandamentos e assim ensinar os homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os ensinar e guardar será considerado grande no reino dos céus. Então, qualquer pregação, eu falo isso com muita convicção, que tente anular o Antigo Testamento, que fala que ele é ridículo, que é uma revelação estúpida, que já está ultrapassada, caduca, ele não está entendendo o que Jesus falou em Mateus 5,17. Que Jesus deixou bem claro, eu não vim anular essa lei. Ele veio cumprir, mas cumprir, repito, não é no sentido que agora que cumpriu, então agora pode fazer o que quiser, você entendeu? Não existe isso. É como se você falasse com o Noah assim, Noah, papai não está transgredindo as leis de trânsito, não. Ele veio para cumprir. Agora que papai cumpriu, você pode transgredir. Não existe isso. Vim para seguir. Eu vim para seguir para você ser o modelo. E eu falo com você tem que seguir como eu estou seguindo. Por minha graça, é claro, que por nós mesmos nós não podemos. E esse Deus do Antigo Testamento, ele ama tanto como o do Novo. E o do Novo é capaz de se irar tanto quanto o do Antigo. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente leu sobre o sexto selo, eu vou relembrar uma coisa aqui. Fala assim, olha. E disseram aos montes, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Cordeiro é o animal mais fofinho que tem, né? Mas esse cordeiro aqui pode ficar irado. Esse cordeiro pode ficar irado. Então, Cristo no Novo Testamento, ele também se ira. Você tem no Novo Testamento Jesus com o chicote expulsando os vendilhões do templo. Você tem Ananias e Safira caindo fulminados diante dos apóstolos porque mentiram. Tá certo? Você tem Cristo no Novo Testamento guerreando contra o mal. E você tem no Antigo Testamento Deus falando, com amor eterno eu amei você, por isso com benignidade eu atraí você. Então, as pessoas hoje pensam assim, é tudo ou nada. Se Deus é amor, então ele não pode ficar irado. Deus não julga ninguém. Isso é mentira. Deus é amor. Deus é amor. Não, Deus é amor, mas ele também é justiça. Compreende a questão? Deus não vai levar ninguém para o céu na marra. Então, se a pessoa não quer, ela vai enfrentar o que é o não Deus. A partir disso, então, eu entendo que essas trombetas, elas são a maneira de Deus falar ao longo da história. Meu juízo está vindo. Meu juízo está vindo. Nesse sentido,
é interessante que quando a gente vai para Mateus capítulo 24, que eu fiz menção aqui, onde Jesus também tem a profecia do que iria acontecer no